Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 3 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui uma boa alta de 1,63%, desmontando aí em parte aquela perspectiva de ter uma movimentação para baixo. Fechou aqui acima da máxima do pregão anterior. Considerando todo esse movimento de subida até esse ponto e tudo isso aqui que aconteceu depois como uma correção, faria sentido o Ibov fazer esse movimento aqui para cima. Mas confesso que não está tão claro esse tipo de leitura. Mas dentro de uma tendência de alta e da forma como o Ibovespa apresentou esse movimento de subida no gráfico semanal, ainda pode vir a buscar aqui no gráfico semanal esse topo anterior na faixa dos 58.574 pontos. Ou olhando aqui até pela confusão apresentada ali desde o pregão do dia 20/7, podemos ter ainda uma movimentação mais lateral aqui do próprio Ibovespa, ao invés de rasgar tudo aqui para cima. De qualquer forma, seguimos aqui buscando as operações no mini índice. Recomendei uma operação no pregão de hoje, olhando para o gráfico de 10 minutos, a recomendação foi de compra aqui na superação da máxima desse candle aqui. Essa compra foi executada, andou muito bem a operação e eu encerrei na formação desse candle próximo da máxima aí desse candle, trazendo aqui um belo ganho de 0,5% na operação e capital total mais 0,43%. Depois chegou a andar até um pouco mais aqui para cima, em torno dos 100 pontos, mas o mercado aí começou a dar uma travada aqui nessa região. Olhando principalmente o gráfico de 60 minutos, o movimento ficou bem esticado para cima, foi até o que me motivou a encerrar essa posição aqui e depois do tempo da operação. Na sequência, temos aqui para falar de PETR4, gráfico diário. Terminou o dia com alta de 4,75%, conseguiu fazer aquela superação da máxima do pregão anterior, gerando aqui uma formação de fundo, um ponto de retorno de alta, com perspectiva de poder caminhar para testar primeiramente a resistência dos R$12 e a máxima aqui do topo, R$12,25. Acima dessa região, resistências mais importantes já vão ficar ali na faixa dos R$13 e depois em R$13,30. Então, Petro aqui andando para cima, eu terminei optando por compra, em vez de ser na Petro, na Vale 5. A Vale 5 fechou com alta de 5,53%. Eu recomendei compra na superação da máxima aqui desse candle. Essa compra foi devidamente executada. Veio aqui para cima e fechou acima das máximas anteriores, fazendo a máxima da semana até o presente momento. Ou seja, perspectiva de poder caminhar um pouco aqui para cima, buscando a região de topo anterior. Se ela vier buscar essa região de topo anterior com resistência na faixa dos R$16,35, é importante ressaltar que lançar o número redondo dos R$16 como resistência. Se ela chegar a esse patamar, ela vai atingir o nosso objetivo dessa operação. Então, passando aqui os valores dessa compra, foi a compra em R$14,98 com stop em R$14,33, objetivo na faixa dos R$16,28, risco de 4,34%. Seguindo aqui para as demais ações que eu selecionei para o pregão, só mencionando que JBSS3 eu cheguei a recomendar a venda no pregão de hoje, mas não foi executada e a operação está devidamente cancelada. CEMIG 4, eu encerrei a posição de compra da CEMIG 4, ainda com ganho nessa operação, isso no início do pregão, visto que abriu o pregão de maneira forte para baixo, caindo, e na hora seguinte veio forte para cima, já batendo ali no nível que não deveria mais ter voltado para essa região, aqui chegando na faixa, que era na realidade voltando para cima dos R$8,90. Quando ela volta para cima desse fundo anterior, já é uma sinalização negativa e eu opto por encerrar essa posição com um ganho ainda na operação aqui da CEMIG 4, com um ganho ainda de 0,56%. Na operação, capital total mais 0,06%. E a outra operação que eu encerrei foi a CROT 3. Então, enfim, o mercado estava apontando para uma movimentação para baixo. Optei por arriscar em alguns ativos para ponta vendedora, CEMIG 4 e CROT 3. Ambas não chegaram a andar, a CEMIG 4 até ganhou força para cima. A CROT 3 ficou aqui travada nesse ponto. Eu encerrei essa posição basicamente no 0 a 0, também depois que o ativo chegou a montar esse forte candle de baixa no G60 e depois ganhou força de novo para cima. Na realidade, ela deveria ter feito algo nesse sentido para manter a posição, perdendo de novo a mínima do fundo anterior aqui no gráfico diário. Não conseguiu fazer isso. Eu terminei optando por sair no 0 a 0 dessa posição aqui em cima de CROT 3. Mas lembrando que eu sempre lanço como perda, porque aí os custos operacionais, então colocando aí na planilha de controle das operações como perda. Na sequência temos aqui para falar de BBAS3, possibilidade de buscar ainda uma operação na ponta compradora, uma possível formação de fundo.
gerou aqui algo semelhante a um engolfo de alta. A superação da máxima do pregão de hoje, 20,68, traz essa possibilidade de arriscar uma compra em cima de BBAS3. O único ponto negativo que eu vejo nessa operação é que o ativo não conseguiu ganhar força em um pregão mais forte do Ibovespa, não conseguiu ganhar tanta força assim para cima como seus demais pares, aí, como Itube 4 e a própria BBDC4. Na sequência, GGBR4. GGBR4 fechou bem o pregão com alta de 3,56%, é outra alternativa de compra se superar a máxima do pregão de hoje, 7,88. E em relação ao ativo em si, tanto o BBAS3 como o BBDC4, GGBR4 estão em tendência de alta. Na GGBR4, a expectativa seria dela vir buscar essa região de topos anteriores. O ponto negativo é a relação risco-ganho nessa operação, porque o tamanho do candle, posicionando um stop muito lá embaixo, colocando aqui um stop nessa operação, aqui por volta, abaixo da mínima de hoje, seria um stop em torno de 6,2%, estendendo esse 6,2% aqui para cima para gerar uma relação risco-ganho de 1 para 1, ela tem que ultrapassar uma zona de resistência importante aqui. Então esse seria o ponto negativo. O candle ficou muito grande, o stop ficou grande para esta posição. Mas enfim, avaliarei a abertura do próximo pregão para uma possível recomendação de compra em cima deste ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Lembre-se aí de dar um like, um joinha na videoanálise, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o pregão desta quinta-feira.